Vamos começar o vídeo de hoje. Hoje eu quero falar contigo sobre como que você é um esquizofrênico funcional vivendo numa sociedade de alucinação coletiva. E você nem sabe disso, tá? Essa vai ser a provocação do meu artigo. Vamos lá, porque hoje tem bastante coisa para conversar e eu acredito ser um dos assuntos mais importantes da vida, tá? A questão central é: você acredita em coisas que não existem. Eu também, todo mundo acredita e a gente não faz ideia disso. Então, agora você vai fazer ideia porque eu vou te explicar. Você acha que o dinheiro na sua carteira agora é real? O que que é o dinheiro? Essa é a pergunta. O dinheiro da sua carteira é real? Vamos aprofundar nisso, tá? Eu vou pegar o exemplo do dinheiro, porque daí com base nisso a gente vai extrapolando o conceito, tá? O papel que você tem na sua carteira hoje não vale nada, né? Se você for parar para pensar, vamos supor que tem uma guerra, alguma coisa aconteça e aí eles têm que sobreviver, tá? Você prefere ter sacas de arroz ou você prefere ter um monte de papel no bolso? Se a partir de aquele momento, né, o dinheiro para de valer, tá? Vamos supor esse cenário caótico, extremamente, Terceira Guerra Mundial. Então, o papel por si só, ele não tem valor nenhum. Então, qual que é o valor do dinheiro? É o valor que a gente atribui a ele, é o significado compartilhado que a gente cria, que cria a função do dinheiro. Se todo mundo acredita que eu posso trocar essa moeda, esse papel moeda, com uma coisa que tenha utilidade, que tenha valor, então logo o papel começa a ter valor, porque todo mundo acredita. Então eu consigo trocar com todo mundo. Logo o dinheiro tem valor nesse contexto, porque a gente criou o significado. Vamos aprofundar que isso aqui é só o início, tá? Vamos falar do dinheiro mais um pouquinho. O dinheiro, existem duas grandes teorias sobre o dinheiro, a origem do dinheiro, tá? De onde que vem o dinheiro? Eu sugiro qualquer um que queira ganhar dinheiro, qualquer coisa desse sentido, que se preocupe com o dinheiro, que vai entender a origem do dinheiro, tá? Tem dois olhares aí principais que eu já me dei, que eu já aprofundei. Um deles é que o dinheiro foi uma forma de facilitar o escambo, ou seja, na época eu morava na fazenda. E aí eu plantava milho. O outro vizinho do outro lado plantava arroz. A gente trocava, eu dava um pouco de milho para ele e me dava um pouco de arroz. Só que aí começava a ficar difícil, porque eu tenho que carregar saco de milho para cima e para baixo para fazer troca. É muito ruim. E aí sim começou a função da moeda, o prata e tudo mais, que aí começou a ficar mais fácil de fazer a troca. Então existe essa abordagem, tá? Existe uma outra ótica da possibilidade da origem do dinheiro, que é da dívida. É um grande livro, é um livro bem longo e bem bacana, que chama Débito, que explica sobre o que é, né, débito não, em inglês é debt, né? Em tradução na real seria dívida em português, que seria esse sentido do tipo assim, você consumiu, aí você vai promete que vai pagar, aí essa promessa do que vai pagar vira um papel. Então, ó, você prometeu, isso aqui vale de dinheiro, ó, porque ele prometeu que ele ia pagar. Aí começou a circular essas promessas de dinheiro, tá? Tipo assim, que vai te pagar, a promessa que vai te pagar, e aí virou papel moeda. Também tem esse caminho, tá? Ou seja, o papel físico não tem utilidade nenhuma. Ele não te alimenta, ele não te protege. O ponto central é, ele só funciona porque todos acreditam que o outro acredita nesse poder de troca, tá? Então, o papel em si não tem utilidade nenhuma, ok? Agora, eu dei o exemplo do dinheiro, mas na verdade isso se extrapola para tudo na sociedade, tá? Para marcas, para religiões. Esse é um tema complexo. Para o governo. E o nome disso se chama sistemas simbólicos, tá? E eu vou explicar. Basicamente, a ideia é: nós não vivemos na realidade, mas sim a gente vive nesses crenças que todo mundo acredita sobre o que é a realidade, e aí a gente habita essa realidade que a gente mesmo cria, tá? Que eu tô chamando de sistemas simbólicos. Quem tiver a curiosidade, sugiro muito que profunde sobre isso, porque a base de toda a nossa civilização são sistemas simbólicos, tá? Desde a linguagem ao dinheiro, tudo mais. Mas de maneira geral, simplificando, sistemas simbólicos, o primeiro sistema simbólico que a gente criou foi a linguagem.
da linguagem que começou a sofisticar e a gente criar várias outras, até chegar na programação, por exemplo, tá? Tudo veio da linguagem, né? Foi o primeiro sistema simbólico, assim. Mas entenda sistema simbólico com uma interpretação que a gente tem. Então, a partir da interpretação humana, tá? E nesse contexto aqui, a gente está falando de crenças que todo mundo acredita e aí aquilo se torna real. Por exemplo, eu dei o exemplo do dinheiro. Beleza? Então, só que isso, ele existe na realidade objetiva? Essa que é a pergunta. Na natureza, existe na realidade objetiva na natureza? Não existe. A gente que criou, a partir da nossa própria psique, a partir da mente. Então, isso são constructos, né? São construções e funciona porque todo mundo concorda que tem que ter lei, a moeda é boa, dinheiro funciona e tal, e que todo mundo, se eu usar aquele papel, vai trocar. Então, logo aquilo se torna real, só que chama um real menor, tá? Do que o real real mesmo. Porque é a gente que cria a partir da nossa interpretação da formação de crenças. Então, o problema é que quando a gente tem uma crença que não condiz com a realidade, a gente pode acabar sofrendo muito. Então, se a pessoa acredita em unicórnio, como que isso afeta a vida dela? Ou se ela acredita em terra plana? O que acontece é que o efeito de ter uma crença que não se condiz com a realidade é que essa crença vai acabar causando problemas para ela. Ela vai ficar buscando descobrir os unicórnios, ela vai gastar dinheiro com viagens para visualizar o unicórnio. E não tem unicórnio na realidade objetiva, mas ela acredita que tem. Então isso direciona todas as decisões e comportamentos dela. Então isso afeta a nossa vida. As ilusões que a gente cria afeta a nossa vida diretamente, tá? Então o que que é real de verdade? Se religião, governo, dinheiro, tudo isso são histórias que a gente conta junto. O que é real? O que é real real? Com R maiúsculo. Aí essa é a pergunta, é aqui que muda. Então, o problema não é essa ilusão coletiva, porque até elas cumprem uma função. Por exemplo, o negócio do dinheiro ele facilita a troca, né? O problema é que a gente faz isso sem perceber e assume como real. E às vezes essas ilusões nos fazem mal. Esse é o problema. Aí agora a gente chega na questão que eu escrevi no artigo, que é como criar boas ilusões. Tá? No caso aqui, como criar bons sistemas simbólicos. Essa é a pergunta que eu vou responder agora. Espero que isso te ajude. Então, é, vamos dar um exemplo de uma coisa real que todo mundo conhece, que é a seguinte questão, que é a pessoa, sabe aquela pessoa do trabalho, que você trabalhou em algum momento da vida, e essa pessoa, ela tinha inveja de todo mundo, ela era super invejosa, e falava que o mundo só tinha gente ruim, e ela era super invejosa e falava que os outros eram ruins, sabe essa pessoa? O que que acontece? Quais eram as coisas que aconteciam com ela? Ela só atraía invejoso, só atraía gente problemática. Já viu isso acontecer? Porque aquilo que a gente acredita a gente acaba habitando nesse mundo do que a gente acredita. Então eu vou contar aqui um relato bem simples e rápido, mas basicamente tem um monge na frente de uma cidade. Aí tá lá observando os viajantes, e tudo mais. Passa um grupo de andarilhos passando, aí a pessoa entra e pergunta, antes de ir no portão, né, para entrar na cidade, pergunta pro monge, ô monge, como que é a cidade aqui? Como são as pessoas e tudo mais aqui da cidade? Aí ele pergunta pra ela, depende, como que eram as pessoas lá na sua cidade? Daí a pessoa relatava, as pessoas eram invejosas, era ruim, ninguém respeitava, tudo mais. Aí ele falou, bom, então é isso que você vai encontrar aqui na cidade. As pessoas aqui também são assim. Aí chegou o segundo grupo de viajantes. Perguntou como que é a cidade aí? O aluno do lado dele, o discípulo do lado dele, prestando atenção. Aí o segundo grupo perguntou: o que que eu vou encontrar aqui nessa cidade? Ele falou: depende de onde que é, como que era a cidade que você vinha. Aí falou: não, as pessoas bem legais lá, eu adorava, todo mundo me tratava bem, respeitoso, todo mundo bem gente boa. Aí ele responde para as pessoas: ah, então aqui também, aqui as pessoas são bem gente boa, bem tranquilo, você vai gostar das pessoas. Aí o discípulo do lado, né? Ué, o que que você tá falando, velho? Você tá falando duas coisas diferentes, tá mentindo para as pessoas? Não, não tô mentindo para as pessoas.
a pessoa vai ver aquilo que ela quer, aquilo que está dentro dela, aquilo que ela criou. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as histórias que a gente acredita e com as crenças que a gente tem, porque a partir do momento que a gente acredita, o nosso mundo se transforma e a gente habita nesse mundo. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente acredita, porque isso é projetado no mundo real e é a vida que a gente leva, o mundo que a gente habita, basicamente. Existem limites da realidade objetiva, tá? Mas tô falando aqui no contexto da pessoa projetando e criando coisas a partir da mente, tá? Então, ela constrói a realidade que confirma o que ela acredita, ok? Ela projeta e ela vive a realidade que confirma o que ela já acredita. Então, o problema é que todo resultado que a gente tem, que vem de uma crença que a gente tem, é, mesmo que isso nos gere resultados ruins, por exemplo, a pessoa que vê todo mundo invejosa como pessoas ruins e invejosa, que ela acaba vivendo nesse mundo, na cabeça dela, né, e acaba habitando nesse mundo, essa crença atende alguma necessidade dela. Esse que é o ponto central. Então eu tô te falando isso para você refletir. Toda coisa que nos faz mal provavelmente veio de uma crença incorreta ou não boa, e a gente sustenta aquilo porque aquilo atende alguma necessidade nossa. Seja de nos. Vamos pegar o caso da pessoa invejosa que acha que todo mundo é ruim e que todo mundo é invejosa. Ela se acha boa. Olha como que é legal essa crença. Quer dizer que os outros são ruins e invejosa. Ela é virtuosa e ela é boa. Olha que maravilhosa. Só que daí causa todos os problemas, a vida dela é horrível. Mas essa crença atende uma necessidade oculta dela. Então a gente tem que ter muito cuidado com as crenças que a gente sustenta, porque provavelmente, né, os sofrimentos que a gente está vivendo, a gente patrocina. O sofrimento que a gente está vivendo, a gente patrocina. A gente mesmo cria, projeta e vive e habita naquele mundo, porque é o que a gente formou de crença, né? Então, agora tem um antídoto, uma solução que eu queria dividir, que é o que eu falo no meu texto. A única proteção que a gente tem contra a esquizofrenia coletiva e essa esquizofrenia humana se chama evidência, tá? Evidência, provas. Vamos para um exemplo. Se a pessoa fala que me ama, eu não vou acreditar no que ela está me falando. Eu vou observar para ver como ela me trata a partir das evidências para ver se ela me ama. Falar, até papagaio fala. Qualquer um pode falar que ama. Agora, viver e provar que ama, aí já é um outro nível. Falar que tem resultado, qualquer um fala, em qualquer entrevista de emprego. Provar que gera resultado, poucos provam. Então a prova ela é um filtro da realidade. A gente só acredita depois que surgem as provas. Eu não estou. A gente tem que falar aqui do contexto que a gente está falando, que é o contexto de evidência, do mundo concreto, de funcionamento, tudo mais. Obviamente que existem coisas que nos tocam e que às vezes a gente não tem evidência ainda. Mas o meu ponto é, a gente valida a partir das evidências. Eu não vou fazer apostas, eu não vou depositar minha vida toda em uma coisa que não tem provas. A partir do momento que tem provas e evidências, aí beleza. Aí a gente começa a conversar. O Feynman, que foi um filósofo, né? Eu chamo filósofo, físico, né? Matemático, ele foi genial. Ele tem uma frase que ele diz mais ou menos assim: não importa quão bonita seja a teoria, se ela não condiz com o experimento. Então a teoria está errada. Se a tua teoria não reflete no experimento, ou seja, na vida real, concreta na vida prática, a sua teoria está errada. Você não obteve resultado com essa teoria. Essa teoria está errada. Você assume que o experimento e a evidência é o reflexo da realidade. É o mais correto, o mais fidedigno que tem são as evidências. Se alguém diz que ama, mas age de um jeito que te machuca, ela não te ama. Ponto final. A partir do momento que você começa a viver sua vida assumindo que a pessoa precisa de evidências, primeiro você quer as provas, primeiro você quer as evidências, vou te garantir que você vai ter resultados muito melhores na sua vida.
Então, é isso, traduzindo para a vida real. Exija provas antes de acreditar e apostar e investir em qualquer coisa, qualquer projeto e qualquer pessoa. Diz que ama? Prova. Diz que é bom? Prova. Diz que ajuda? Prova. Por que que isso é importante? Senão a gente cai numa lista de exemplos que eu cito no artigo, quem quiser aprofundar, depois eu coloco o link, de bolhas financeiras, de guru, de seita maluca que faz todo mundo se matar para o alienígena resgatar, entendeu? Padrões de beleza aleatória, narrativas políticas, emocionada. A pessoa vive uma vida de merda, tá? Então, cuidado, porque você é a pessoa mais fácil de enganar. E eu também. É, Então, é isso. A partir do momento que eu comecei a levar minha vida observando as evidências, observando as provas como maior demonstração de realidade, a minha vida mudou significativamente. Até porque eu espero isso de mim mesmo. Então, se eu digo que eu sou saudável, então eu tenho que viver de acordo. Se eu não vivo de acordo, então para de falar, muda o que eu estou dizendo, porque eu não estou sendo íntegro. Essa é a base de tudo. Agora, o Feynman tem uma outra frase que eu cito no artigo que é basicamente isso, né? Você tem que tomar cuidado para não se enganar. Aí fala, você é a pessoa mais fácil de se enganar. Então fica ligado. Eu vou dar alguns exemplos mais cotidianos do, por exemplo, opinar sobre as pessoas sem conhecer elas. Ou seja, você não tem as provas, você não tem as evidências. E você está formando uma super interpretação de quem é a pessoa. Calma, guarda suposições. Ou você acredita em algo porque soa bonito, faz sentido na narrativa, no discurso. Tá bonito, tá encaixado, mas não condiz com a realidade. Então, não tem valor. Esse ceticismo saudável, duvidar de si mesmo, não é fraqueza, eu acho que é a maior força que a gente pode ter. Porque senão a gente vai por caminhos que são muito ruins, tá? É, Conclusão: se o resultado não aparece na realidade, a crença não é real. A crença está incorreta. Corrige a teoria porque ela não refletiu na realidade. E toma cuidado, porque você é muito fácil de se enganar. Para a gente finalizar, eu queria te fazer essa pergunta, né? Que ilusões, que doces ilusões você acredita, mas que te gera sofrimento, que sustenta o teu sofrimento? Essa pergunta é muito boa e é difícil de responder, mas eu acho que é muito mais uma questão de se observar e ser sincero e ter coragem de olhar. Agora, a gente tem uma exigência. Para quem quiser descobrir quais ilusões você mantém, que mantém os teus sofrimentos, a gente tem duas coisas que precisam acontecer. A gente precisa de sinceridade, porque se você se enganar, se você mentir para você mesmo, você não vai conseguir ver. Então, desculpe, sem sinceridade, não tem mais nada depois daqui. É só ilusão mesmo, mentira. Aí você vive sua vida no automático e morre, vive uma vida medíocre sem estar consciente. Tem essa alternativa também. Eu não acho ela boa. E você também precisa de coragem, porque dá medo. O medo é uma bússola. O medo tá apontando exatamente para onde você tem que ver. Aí você precisa de coragem para superar o desconhecido, se transformar, tudo mais. Serve para muita coisa na vida, inclusive para desbloquear a ação. Comenta aí o que você achou. Eu queria causar essa provocação, gerar esse entendimento em ti sobre sistemas simbólicos e como que a gente cria aquilo que a gente vive, tomar muito cuidado com o que a gente acredita, porque é isso que a gente cria e é esse mundo que a gente habita. E cuidado que você é a pessoa mais fácil de se enganar. Cuidado que você é docinho, gostosinho. Observa com carinho e sinceridade e coragem, porque isso pode transformar a tua vida. Espero ter contribuído. Deixe sua opinião aí no vídeo, comenta, vamos participar. Quero ouvir também as trocas de vocês. Tua, né? Abraço, até a próxima.